A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos. Quero convidá-los a meditar na Palavra de Deus nesta oportunidade. E o tema que nós vamos falar hoje, dando seguimento aos nossos estudos sobre a tão grande salvação proporcionada por Cristo Jesus a todos aqueles que creem. E eu queria iniciar convidando os irmãos a lermos 3 textos introdutórios. O primeiro está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Agora o outro texto, na primeira carta de João também, só que um versículo anterior, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler a parte A, que diz assim: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o outro texto está lá no Evangelho do próprio apóstolo João, no capítulo 15, versículo 3, que diz: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está nos sustentando. Obrigado porque o Senhor nos criou. Não só nos criou, Pai, o Senhor nos mantém aqui nesse mundo, esse mundo cruel, tão perdido, com um sistema pervertido, Senhor. Um sistema pecaminoso por causa do pecado do ser humano sem o Senhor. Mas nós cremos no Teu poder, na Tua graça, na reconciliação que podemos ter com o Senhor através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos, nós falamos no áudio passado acerca do testemunho que o Espírito Santo dá ao nosso espírito, né? Acerca de todos os fatores que nós estamos estudando, inclusive o novo nascimento. E nós entendemos que ao nascermos de novo, nós entramos na vida cristã com o mesmo corpo que nós tínhamos antes dessa experiência que nós estamos tendo. Porque Deus, irmãos, Ele nos deu a promessa de que quando ouvirmos pessoalmente, nós teremos um corpo glorificado. Mas nós ainda não o temos. Isso ainda vai acontecer. Isso é um processo que ainda vai acontecer. Porque o interessante é que se alguém tem alguma marca no seu corpo, uma cicatriz, por exemplo, que após uma queda, é lógico que isso vai estar aparente no seu corpo. Até você, até eu morrer, porque não é porque nós cremos em Cristo que essa cicatriz vai desaparecer agora. Mas, quando nós estivermos com Ele na glória, que nosso corpo for glorificado, não vai haver mais mancha nem mácula nenhuma no nosso corpo. Mas, por enquanto, nós ainda guardamos a nossa velha vida, e entre os quais, dentro desse contexto, muitos desejos, muitos impulsos, muitas tendências, atitudes, que elas continuam conosco, mesmo nós exercendo agora uma nova vida em Cristo Jesus. Porque quando Deus nos criou, irmãos, Ele colocou em nós vários desejos. Ele colocou em todos nós o desejo de nos alimentarmos. Nosso corpo tem necessidade de se alimentar para nos manter vivo. O corpo precisa. Ele nos deu o desejo de obter conhecimento, de conhecer as coisas. Foi por isso que nós aprendemos. A ciência, o homem conseguiu aprender tanta coisa, porque Deus colocou esse desejo no homem, de aprender. E é com esse conhecimento, inclusive, que nós aprendemos as regras e os preceitos a respeito de Deus. Então Deus também nos deu o desejo de ter um posicionamento. Quem nós queremos ser, o que vamos fazer.
Deus nos deu o desejo de ter prazer nas coisas. Deus criou as coisas maravilhosas desse mundo para que nós pudéssemos desfrutá-los, a natureza. Deus ainda nos deu um desejo sexual, pois é por meio desse desejo que a família divina ela foi ampliada. A família que Deus criou através de Adão e de Eva, ela foi ampliada porque Deus colocou o desejo nesse casal. Então Deus ele fez tudo perfeito, tudo perfeito. E ele disse, é muito bom. Então, irmãos, em si mesmos, nossos desejos eles não são errados. Se nós pararmos para analisar isso direitinho, as coisas que nós desejamos não são erradas. Deus ele nos deu meios para que nós nos satisfazêssemos corretamente, mas segundo a vontade de Deus. Então, nós nos satisfazer não é errado, mas tem que ser segundo a vontade de Deus. Porque Deus, dentro de todas as coisas que Ele fez, Ele estabeleceu também regras, leis, regulamentos, proibições, tudo isso para nossa orientação, para revelar a vontade dEle e nos ensinar como nós poderíamos obter essa verdadeira satisfação. A palavra do Senhor diz que nós não podemos satisfazer os nossos desejos à nossa maneira. Porque, irmãos, quando nós nos arrependemos de nossos pecados e recebemos Jesus Cristo para a nossa salvação, nós entramos nessa vida cristã levando conosco os desejos que nos alimentavam. Desejo de conhecimento, de ter prazer, de ter posição, desejo sexual. Nós não abandonamos isso, nós ainda continuamos tendo esses desejos. Então nós vamos continuar vivendo desta maneira, mesmo depois que recebermos, que reconhecermos Jesus como nosso Salvador. Além disso, dos desejos, nós trazemos conosco também, após a conversão, uma porção de práticas habituais que nós tínhamos e que satisfazia alguns desejos. Mas, infelizmente, quando nós formamos hábitos, ainda naquela época que não conhecíamos o Senhor, nós percebemos agora que o nosso homem interior é pecaminoso, egoísta. Dizem os entendidos, as pessoas que se aprofundam em certos temas, em certos quesitos, que quando nós praticamos determinado ato várias e várias vezes, o que acontece? Forma-se em nossas células cerebrais uma espécie de rota, uma espécie de caminho, onde a resistência àquela prática é mínima, ou seja, é o chamado vício. Então ali estamos nós. Acabamos de experimentar muitas pessoas que se convertem, um novo nascimento, e fizemos uma decisão acerca de Cristo, porque Ele nos chamou. E Ele nos chamou para agradá-lo. Então a nossa concepção agora tem que ser assim: Senhor, quero agradar-te em tudo. Se o Senhor me perdoar, nunca mais eu farei isso. Minha meta de vida agora é agradar ao Senhor. Então, irmãos, quando nós conseguimos tomar essa posição, você que já se converteu ou você que ainda vai, quando você toma essa posição de resolver, não, agora eu só quero agradar a Deus, a primeira coisa que vai acontecer, que a gente vai encontrar pela frente, são as tentações. Irmãos, vai aparecer muitas tentações. Mas eu quero falar para os irmãos que tentação não é pecado. Tentação, ela simplesmente é uma sugestão apresentada à nossa mente para que a gente venha a satisfazer de forma errada um desejo que nós temos. Então a tentação, ela nos leva a pecar, ela não é o pecado. Então olha aí uma oportunidade maravilhosa, de nós evitarmos pecado, porque Deus ainda nos deu uma maneira de sermos alertados. Mas nós temos que lembrar de uma coisa: o pecado em si somente acontece depois de que a decisão
é tomada. Porque a satisfação do desejo em si, ele não é pecado. Mas aí, quando nós tomamos a decisão de praticar um erro, aí nós já pecamos. Os irmãos entendem isso? A satisfação, você desejar, cobiçar, invejar algo de alguém, vamos botar assim, isso a princípio é uma tentação, não é um pecado. Mas, se nós pegarmos isso e formarmos uma decisão a ser tomada, eu vou praticar, aí já está caracterizado o pecado. Jesus diz que aquele que odeia o seu irmão já é assassino, Mateus 5:22. Então, ter ódio é a intenção de ferir e prejudicar alguém. Quem odeia outra pessoa já decidiu causar mal a essa pessoa. Então, irmãos, da mesma forma, aquele que resolveu cometer adultério, ele já é culpado do erro. Ele pode nem ter se relacionado ainda com a pessoa, mas se ele já resolveu e decidiu cometer esse adultério, ele já é culpado. Ela já é culpada. Então, a decisão de adulterar constitui a essência do pecado, antes mesmo do ato ser consumado e até de existir essa possibilidade. Pode até vir a nem acontecer, mas se você concebeu na sua mente como uma decisão a ser tomada, já está cometendo pecado. Isso é o pecado, irmãos, a decisão de pecar, é você querer satisfazer um desejo legítimo, mas por vias erradas, por meios errados. Por exemplo, nós temos uma pessoa que é um crente recentemente convertido. Aí essa pessoa, ela é tentada. Essa tentação ela pode ser dirigida a um aspecto da sua personalidade, que ele trouxe da antiga vida para essa agora. Por exemplo, um homem que nunca aprendeu a receber notícias ruins, notícias que o incomodam. Sempre que alguém o criticava, o que ele fazia? Respondia agressivamente. Então, tal atitude pertence a uma vida da qual ele se arrependeu. Porque se é um novo convertido, se realmente quer viver de acordo com uma nova vida em Cristo Jesus, não podemos mais responder agressivamente. Porque quando nós nos convertemos, nós prometemos ao nosso Pai Celestial abandonar todas essas coisas a fim de agradar somente a Ele. Mas se toda vez que alguém nos fizer uma crítica dura, nós reagirmos de forma errada, nós vamos desagradar a Deus. Mas se eu sei que é errado, por que eu fiz isso? Se eu sei que desagrada a Deus, eu agir de forma errada contra uma pessoa que me acusou de alguma coisa ou que me aborreceu e eu agir com ignorância também e retribuir com o mesmo... O que aconteceu se eu já me converti? O que acontece, irmãos, é que nós simplesmente reagimos movido pelo próprio hábito que nós temos. Quando a gente tem o hábito de xingar palavrão, você pode até controlar em determinados locais, mas se você não for liberto totalmente pelo poder do Espírito Santo, provavelmente você vai usar desse velho hábito. Por quê? Porque quando nós nos convertemos, nós trazemos conosco essas coisas para essa nova vida, as velhas atitudes, as tendências, os hábitos que a gente tinha, os vícios que a gente tinha. Tem pessoas que andam na vida cristã e levam tempos para deixar determinados vícios, determinados hábitos. Então aqui nós podemos notar a diferença entre um crente verdadeiro, que já experimentou o novo nascimento, e o que não é, que apenas diz que é. Por quê? Porque o Filho de Deus, irmãos, aquele que nasceu de novo, ele detesta o pecado que pratica. Na verdade, ele nem quer praticar.
Foi como que ele foi envolvido num desejo que veio e desviou ele do caminho certo, mas ele não pecou. Porque a Bíblia, ela fala e ela é muito direta sobre isso. Vamos ver um texto aqui que está na primeira carta de João 1,8. Como nós lemos lá no início, né? Introdutório. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, irmãos, nós pecamos e Deus quer que sejamos bem honestos com eles e com Ele, né, em relação aos nossos pecados. Deus quer que nós confessemos a Ele os nossos pecados, porque Ele é justo para nos perdoar. Mas acontecem algumas coisas quando a gente peca, né? Mesmo sendo cristão, depois que a gente saiu daquela velha vida, a primeira coisa que ocorre quando nós cristãos pecamos é que há uma breve interrupção da comunhão que nós temos com Deus. Na primeira carta de João, nós lemos também, no capítulo 1, versículo 7, que diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E ainda no versículo 6, está escrito assim, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Então está claro, irmãos, que quando um filho de Deus peca, a sua comunhão com Deus ela fica enfraquecida. Tem pessoas que nunca tiveram, né, a experiência, né, mesmo de se converter, de conversão. Acompanha, vai na igreja, porque acha bonito e acha interessante as pessoas naquele meio. Os irmãos têm muito apreço uns pelos outros, mas tem pessoas que nunca experimentaram uma verdadeira transformação. Por isso ela não sente gozo e paz quando ela crê, porque esse gozo e essa paz, quando nós cremos em Deus, queridos, ela só pode ser dada pelo Espírito Santo de Deus. Porque quem se converte através da crença fácil, como nós falamos no outro áudio, nunca saberá se a sua comunhão com Deus foi interrompida ou não. Ela não sabe porque nunca gozou dessa comunhão. Agora, nós que somos cristãos, que temos uma comunhão com o nosso Senhor, nós percebemos no nosso espírito quando o Espírito Santo se entristece conosco. Porque nós ficamos mal. Nós ficamos mal. Então, há outros problemas. O segundo problema que acontece quando um servo de Deus peca é que as orações que nós fazemos parece que não são atendidas. No Salmo 66, versículo 18, está escrito assim, olha, se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Então, às vezes, aquela palavra que a gente diz para uma outra pessoa que entristece a Deus, ela impede de que nós venhamos a orar realmente falando com o Senhor. Nós podemos até pronunciar palavras, mas nós não estamos falando com Deus. Nós temos que buscar aonde está o erro, qual o problema, o pecado, e pedir perdão ao Senhor. Porque tem horas, irmãos, que parece que Deus não está nos ouvindo. Parece que Ele não está atendendo as nossas orações. Lá na primeira carta que Pedro escreveu, no capítulo 3, versículo 7, ele dá uma instrução, ele adverte aos casais para que não irritem um ao outro, que não discutam, mas que vivam em paz. Sabe por quê? Para que não se interrompam as vossas orações. Então, irmãos, famílias que vivem em brigas e discussões, as orações não são ouvidas, elas são interrompidas. Às vezes a gente não sabe por que Deus não atende as nossas orações, mas é por isso. É porque nós estamos cometendo pecados
que entristece o Espírito Santo de Deus e nós não nos arrependemos. Precisamos nos arrepender. Outra coisa também que acontece quando nós estamos cometendo algum pecado, quando um filho de Deus peca, é que Deus não o usa por aquele tempo. É isso mesmo, irmãos. Quando nós estamos praticando alguma coisa que não agrada ao Senhor, Deus não usa a gente, não. A gente até pode pensar que usa, mas não usa. A impressão que dá é que nós queremos usar a Deus. E aí as pessoas às vezes nem notam essa diferença. Acham que nós somos tão espirituais mas na verdade Deus não está nos usando, porque estamos em pecado contra Ele. A Bíblia diz em Isaías 52:11 a seguinte frase: purificai-vos, os que levais os utensílios do Senhor. Então, sempre que permitirmos em nossa vida qualquer coisa que entristece Deus, irmão, cujo nome é santo, pode ter certeza, tanto eu quanto você, que Ele não vai nos usar. Precisamos nos consertar com o Senhor primeiro, para que Ele venha nos usar. E Ele quer me usar, Ele quer te usar para abençoar a vida de outros. Outra coisa também importante que acontece quando nós cristãos pecamos, está escrito lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 27. Olha, não deis lugar ao diabo. Por que Paulo escreveu essa ordenança? Irmãos, essa ordenança bíblica, ela quer dizer o seguinte: se nós dermos lugar ao diabo, se nós dermos chance, brecha para ele se apossa do espaço que nós demos. Não é de nós. Ele não pode tocar num filho de Deus, mas ele se apossa do espaço que você está dando. E quando isso acontece, nós nos tornamos vulneráveis aos ataques do diabo. É como se um crente ficasse um pouco desprotegido, vamos dizer assim. Não que ele fique, mas é porque ele mesmo dá espaço para isso. Isso está explicado com muita clareza no Salmo 34, versículo 7. Diz assim, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. O anjo acampa ao redor dos que o temem. Então, assim também o anjo do Senhor ergue uma muralha em torno do crente, dos seus familiares, dos seus entes queridos, do seu ministério, de tudo que você faz. Mas quando nós, por fraqueza humana, damos lugar ao diabo, é como se deliberadamente a cerca fosse arrancada de perto de nós. Os irmãos lembram daqueles filmes, né, de floresta, que as pessoas ficam perdidas na floresta, na África? O que eles fazem à noite? Eles fazem uma fogueira e em volta daquela fogueira todinha eles enchem de arbustos, de galhos, para as feras da noite não entrarem ali, os lobos, os leões. Mas tem que ser bem fechado, porque se abrir um espacinho ali, eles vão entrar por ali. E entram e destroem tudo. Então, irmãos, o Senhor, Ele designa anjos para acampar ao nosso redor. Anjos, por causa de quê? Do temor do Senhor que nós temos. E temer a Deus, irmãos, não é ter medo dele. Temer a Deus é detestar o mal. Detestar o mal. Se chegarmos, irmãos, a um ponto em que não mais detestamos o mal, se nós começarmos a tolerar com facilidade qualquer coisa que entristece a Deus, então aí nós podemos ter certeza de que os cães do diabo logo virão farejar nossa vida. E se dermos brecha, eles vão entrar, destruir tudo que nós temos de mais precioso. Precisamos vigiar muito quanto a isso. Se nós permitirmos, queridos, pecados na nossa vida, se não os confessarmos e não os abandonarmos, nós teremos problemas sérios. Porque Deus, Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de disciplina. Ele nos disciplina. Não há dúvida, a palavra de Deus diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Hebreus capítulo 10, versículo 31. Tem muitas pessoas que dizem que estão vivendo em certos pecados, até têm consciência disso, de adultério, de fornicação. Quantos jovens estão vivendo em fornicação, mas eles não estão sendo disciplinados. Eles acham que Deus não vai discipliná-los. Irmãos, talvez o homem não venha a disciplinar, mas Deus, ele vai disciplinar. Deus, ele vai. Há um segredo nisso aqui que eu queria compartilhar com os irmãos. Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz que Deus não toca nos filhos do diabo, mas corrige e açoita todo filho a quem ele recebe. Então, se você se considera filho de Deus, se eu me considero filho de Deus, nós temos que estar preparados, porque nós vamos receber correção do Senhor. Porque os filhos do inferno, irmãos, os iníquos, aqueles que não querem, não entendem, não aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, eles vão estar perdidos eternamente. Porque olha só, o único inferno que um filho de Deus, que um crente, que é você e eu, enfrentamos é aqui nessa terra. É os problemas que nós temos, é as perdas que nós temos, é as enfermidades que nós temos. Então isso já estamos passando aqui, esse inferno aqui. Mas nós, quando morrermos, estaremos para sempre no céu com Jesus. Mas com os ímpios, com os descrentes, com os anticristos, vai acontecer diferente. Porque para eles, o único céu que eles vão desfrutar é esses que eles estão aqui. Que para nós é um inferno, essa terra. Porque eles se deleitam nisso, eles gostam. Eles acham que são as maravilhas do mundo estão aqui. Temos que aproveitar, que eles aproveitem. O que para eles é céu, para um ímpio, para nós é um inferno. Porque esses que gozam dos deleites dessa vida, quando morrerem, estarão para sempre no inferno. É só os irmãos ler Lucas capítulo 16 que vocês vão ver esse relato que eu estou falando aqui na conversa entre o rico e Lázaro. Lázaro gozava aqui nessa terra de um inferno terrível, pobre, doente, e o rico abastado. Mas quando morreram, foi o contrário. O rico ficou lá no tormento, em trevas, e Lázaro foi para o seio do pai Abraão. Então é isso que nós temos que entender, irmãos. O nosso inferno é aqui, mas nós, quando morrermos, iremos para o céu. Ficaremos com o Senhor Jesus para sempre. Mas o que nós devemos fazer então? Que providência nós temos que tomar para resolver essa questão de identificar o pecado e nos arrependermos e não ficarmos guardando coisas e vícios e costumes? O melhor versículo talvez que tenha para falar sobre isso é João capítulo 15, versículo 3, que diz assim, olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, irmãos, o que vai nos limpar dos nossos pecados é a palavra de Deus. Precisamos ler a palavra de Deus. Jesus garante, vós já estáis limpos pela palavra. E essa palavra, as escrituras, ela tem uma função muito importante, aliás, várias funções, mas ela serve como espelho para a nossa alma, para que nós vejamos tudo que há em nós que entristece a Deus, está escrito na palavra de Deus. E depois ela também nos mostra o que nós devemos fazer com o pecado, se ele vier até nós. Devemos tomar uma atitude. Depois os irmãos leiam Provérbios capítulo 6, versículo 16 até o 19. Aqui a gente percebe que Deus, irmãos, ele faz um raio-x de todos nós, ele sonda bem a fundo o nosso coração. E ele diz que há coisas que ele detesta. 6 coisas ele detesta, e a 7ª ele abomina.
E a lista não é boa. Começa, olha, com orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, mentirosos, ou seja, testemunha falsa. Agora, ele abomina acima de tudo, é aquele que semeia contenda entre irmãos, aqueles que fazem facções. A palavra de Deus é um espelho para a nossa vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 32, ele diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, irmãos, às vezes a gente não faz alguma coisa, não pratica algo errado, que é abominação na presença de Deus, mas a gente consente, a gente convive abertamente com esse tipo de pecado praticado por pessoas e nós não falamos nada, achamos que é normal. Nós não vamos discriminar ninguém. Se a pessoa quer ser, a palavra de Deus lá em Apocalipse, no capítulo 22, lá no final, ela diz claramente que o justo será mais justificado. Agora o ímpio será mais ímpio ainda. Então, irmãos, nós temos que detectar o que está causando o pecado. O que está causando? O que está me fazendo causar? Aí você vai ler a Escritura, que é o espelho de todos nós. Quando eu leio a causa de pecados, quem está cheio de injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamador. Está lá em Romanos 1, 29. E aí a gente vai percebendo que aos olhos de Deus, você matar alguém e ter inveja de alguém e ter contenda é a mesma coisa. Está no mesmo nível, mesmo plano. Às vezes a gente acha que um pecado é menor do que o outro, vai ter menos rigorosidade. Não, irmão, pecado é tudo igual. As pessoas caluniadoras, insolentes, a Bíblia diz que Deus se aborrece com isso, se aborrece. Então a palavra de Deus é um espelho para nós, nos mostra a sujeira que há em nós mesmos. Mas o objetivo do Espírito Santo nisso, irmãos, não é nos deixar deprimido, não. Não é a gente ler essas coisas e ficar deprimido, não. Nós temos que nos humilhar, nos limpar, porque o Espírito Santo ele quer fazer isso, ele quer nos purificar. Sempre que nós tivermos consciência de que nós estamos entristecendo a Deus, nós precisamos permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração e nos mostre que Ele deseja que nós estamos querendo nos corrigir. Nós temos que fazer isso. Porque isso, irmãos, é parte de um processo espiritual contínuo, porque Deus, Ele vai se mostrando a nós e nós vamos nos conhecendo ao Senhor gradativamente até aquele grande dia, o dia da grande salvação. É maravilhoso, a palavra de Deus ela aponta todos os aspectos errados das nossas atitudes, dos nossos relacionamentos, nossos atos, nossas intenções. É a palavra que revela nossos problemas. Na carta aos Coríntios, que Paulo escreveu, na primeira carta, no capítulo 11, versículo 31 e 32, ele diz assim, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, queridos, isso significa que não devemos esperar até que alguém descubra um erro na nossa vida e nos julgue. Nós que temos que fazer isso. Nós precisamos julgar a nós mesmos. A palavra de Deus diz isso. Então nós precisamos nos julgar a nós mesmos. Não precisamos esperar que alguém nos aponte. Primeira carta de João, repito, diz assim, versículo 9 do capítulo 1, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
a injustiça. Nós precisamos nos julgar, resolver abandonar nosso caminho errado, porque a palavra de Deus ensina exatamente o que nós temos que fazer: confessar nossos pecados, que o Senhor irá nos perdoar. Então, queridos, quando entramos na vida cristã, nós levamos conosco, trazemos conosco, um inimigo cruel, que sempre vai nos trair, que é o nosso ego. O nosso ego, ele nos ama, ele nos defende com unhas e dentes. Eu me defendo, você se defende o tempo todo. Então, todas as vezes que cedermos à tentação, porque a tentação, como nós falamos, ela não é um pecado, mas ela pode se concretizar um pecado na própria mente sua, antes da gente, na nossa mente, antes de nós nos arrependermos. Então, todas as vezes que nós cedermos à tentação e pecarmos, nós temos que fazer a correção desse erro. Temos que corrigir. Foi o próprio Jesus quem estabeleceu esse princípio, que a palavra de Deus diz: estais limpos pela palavra. Nós lemos isso. Então nós precisamos fazer o seguinte, irmãos: acostumarmos a consultar a palavra de Deus diariamente, confirmarmos a nossa salvação. Precisamos nos encher da palavra de Deus, porque ela confirma que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Ou seja, nós somos regenerados, estamos nos santificando e um dia seremos glorificados. Isso é promessa de Deus na nossa vida, irmãos. Promessa. Precisamos ter comunhão com o nosso Deus através da oração. E aí, queridos, nós devemos deixar que Ele nos conduza através do seu Espírito Santo. Não é nós conduzirmos Deus, porque na maioria das nossas orações nós queremos determinar o que Deus tem que fazer. Não, nós teremos que colocar nosso pecado diante dele e pedir misericórdia, que ele tenha misericórdia de todos nós, assim como Davi fez lá no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, e apaga as minhas transgressões. Só assim, irmãos, ele vai nos mostrar os pecados que nós cometemos. E aí então nós vamos confessá-lo, tomar a decisão de não praticar mais e receber do nosso Senhor a purificação do precioso sangue de Jesus. Amém? Eu sei que isso já aconteceu com todos nós quando ele morreu lá naquela cruz, derramou o seu sangue precioso para nos libertar e nos purificar de todos os meus pecados e os seus também. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está à destra do Pai, intercedendo por nós. Portanto, se eu tenho um pecado, foi detectado pelo Espírito Santo no meu coração, se você tem, vamos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor, e Ele irá nos manter aqui até o grande dia que Ele vier nos buscar. Amém? Que Deus abençoe meus amados irmãos, em nome de Jesus. E no próximo áudio nós estaremos encerrando então essa sessão de estudo sobre a tão grande salvação, falando sobre a grande vitória de Cristo sobre a morte. Que Deus abençoe. Fiquem na paz em nome de Jesus.